seja bem-vindo a mais uma aula. E agora a gente vai ver um outro tipo de loop. Basicamente, eles têm funções muito parecidas, o while e o for, que é o que a gente vai ver agora. Então, a estrutura básica dele é praticamente a mesma. A diferença está aqui dentro, certo? Mas, para alguma condição, execute isso daqui, certo? Então, o que é que a gente põe aqui? A princípio, o nosso for, o comando for, ele parece meio feio e até complicado. Mas quando eu te explicar agora cada passinho dele, você vai entender e vai achar ele fácil. Olha só. X é igual a 0. Primeiro a gente define uma variável para ser o nosso contador. Normalmente a gente usa o for com algum contador auxiliar, certo? Lá no while, a gente primeiro define uma variável aqui fora. No for não, a gente define dentro da condição mesmo, tá? Então a gente define, põe um ponto e vírgula. Depois que a gente definiu, pode ser com espaço aqui também, tá? Não tem problema. Depois que a gente definiu, a gente vai fazer agora a nossa real condição, que é a mesma que a gente fez lá no while. Então, por exemplo, enquanto x for menor do que 10, 2 pontos de novo. E aí tem um terceiro item que você tem que botar aqui no for, são 3, tá? Que é o nosso x mais mais. E agora eu vou te explicar o que é cada um desses. Antes, aqui dentro, vamos botar um textinho simples. O nosso x é x. E aí, uma pulada de linha básica. E nada mais eu preciso botar aqui dentro. Então, vamos executar. Aí depois eu te explico o que é cada um aqui. Nosso x é 0, 1, 2, 3, etc. Até 9. Então, vamos explicar agora como funciona e o porquê de cada coisa estar nesse local. Tá? O funcionamento basicamente é o seguinte. Tudo que tiver no primeiro item do for, ou seja, antes do primeiro ponto e vírgula, tudo que tiver aqui é uma definição que vai ocorrer antes do loop começar. Certo? Então, ou seja, antes do loop começar, eu ponho o x como 0. Depois que o loop começa, eu não vou mexer mais nesse cara aqui. Tá bom? Então, antes do loop começar, eu faço alguma coisa. No meu caso, eu defini o x como 0. Depois, durante o meu loop, eu vou fazer essa verificação aí, que é o segundo ponto e vírgula, que está antes do segundo ponto e vírgula. Então, essa verificação vai ser feita em cada vez que eu fizer o loop e eu voltar para fazer a condição novamente. Aí eu vou verificar esse carinha aqui. E o terceiro item do meu for, ele é executado depois que cada loop é terminado. Ou seja, dentro do nosso bloquinho de código aqui, eu só tenho um comando, eixo, que vai imprimir algum texto. Eu posso ter várias coisas aqui. No caso, eu botei só um para exemplificar para você. Então, a gente tem o nosso comando. Quando ele é terminado de executar tudo que está nesse bloquinho de texto, aí ele executa o terceiro item do nosso for. Ou seja, ele executa esse primeiro, antes de começar. Aí faz a verificação e fica executando esse a cada vez que o loop é reiniciado. E ao final de cada execução, ele faz esse daqui. Então, na prática, como é que está funcionando isso aqui? Eu defino o meu x como 0. Aí eu digo, enquanto o x for menor do que 10, ele vai executar isso. E ao final de cada um desses, eu vou incrementar o meu x. Então, na primeira vez, x vai ser 0, depois 1, depois 2, depois 3 e assim sucessivamente. Consegue entender? Então, o for ele é muito mais utilizado do que o while. Porque o while eu preciso... como é que eu faço esse mesmo processo no meu while? X é igual a 0. Aí, enquanto x for menor do que 10, eu faço... Vou até copiar o texto para ficar igual. Eu faço isso daqui. E depois eu incremento x. Basicamente, esse código faz a mesma coisa desse aqui. Mas qual é o mais simples? Não é esse daqui? Ele é mais fácil, só usou 3 linhas de código. Esse daqui usou 5. Entende? Então, por isso que o nosso for ele é mais utilizado. Porque a gente vai usar muito lista quando a gente está exibindo uma tabela com vários dados.
Quando a gente tem, por exemplo, uma lista de produtos e a gente quer exibir essa lista, a gente possivelmente vai usar o for. Tem um outro carinha que eu vou te explicar na próxima aula, mas a gente pode fazer com o nosso for também. Mas aí com o while vai ficar um pouco mais feio e maior o nosso código. Então, o while tem as utilidades dele, mas normalmente se usa mais o for, quando a gente quer tratar com alguma lista ou algum loop que precisa executar uma regra ou um quadro de códigos várias vezes. Tudo bem? Então, agora você conheceu o for. Só relembrando, são 3 itens que ele vai executar, tá? Antes de começar, durante e depois de cada loop. Tá bom? Então, vamos para a nossa próxima aula.